Vidas com História. Nasceu em Lisboa a 23 de dezembro de 73. Aprendeu a chorar nos Estados Unidos da América, mais concretamente no Texas, para onde os pais foram fazer o doutoramento. A mãe em Fisicoquímica e o pai em Engenharia Ambiental. Um problema nos ouvidos fez regressar mais cedo a Portugal, onde viveu um ano com os avós. Podia ter sido arquiteto ou advogado, mas foi parar ao conservatório, à revelia dos pais. Mais tarde voltou para os Estados Unidos, desta vez para Nova Iorque, onde estudou, trabalhou em restaurantes, namorou e curtiu muito. Fez dezenas de peças de teatro, de séries e de filmes em Portugal. Ganhou um Globo de Ouro e, pelo meio, em meados dos anos 90, trabalhou na Passagem do Terror, na antiga Feira Popular de Lisboa, onde recebia as pessoas, dizendo: "Ora então, sejam bem-vindos", diz a aranha às moscas. Olá, Ivo Canelas. Já não havia essa frase "Olá, sejam bem-vindos quando quiserem às moscas há muitos anos." Que recordações tens desses tempos em que trabalhaste na Passagem do Terror? Fantástico, foi incrível. Lá eu devia ter, portanto, eu devia andar com os meus 20 e tal anos, se tanto, e, e a Feira Popular era assim um sítio central em Lisboa, assim, de entretenimento incrível. E foi a primeira casa assombrada, ou seja, já não era o comboio fantasma. O comboio fantasma, não sei se alguma vez andaste, era assim uma coisa altamente kitsch e gira, que é uma pena ter acabado, pronto, que era um comboiozinho e depois apareciam os fantoches a assustar-te. Mas esta tinhas mesmo atores, portanto tinha assim um grau de imprevisibilidade muito maior. Tenho memórias incríveis, foram tempos muito doidos, noites muito doidas, aquilo era assim um ambiente muito descontrolado, era muito rock and roll, foi muito fixe. Depois posso contar por melhor aqui. Fazias que personagem? Olha, eu fiz tudo. Então aquilo era uma casa com dois andares e eu comecei a fazer, se me bem me lembro, fazia um vampiro. Eu fazia um vampiro, pá, numa sala giríssima, em que, imagina, tu andavas por um corredor e ias entrando de salas em salas. E então andávamos por um corredor e chegavas a umas cortinas, e quando abrias as cortinas, era o próprio vampiro que estava com o braço esticado por cima da porta, que fazia e a cortina era a capa dele. Portanto, tu, quando tocavas na capa, de repente aquilo tudo mexia, apanhavas um cagaço. Depois estava o vampiro, o vampiro. Depois passei para o gajo que fazia tipo um zombie num cemitério. Esse era o mais descansado de todos, porque tinhas uma pá, estavas sentado, o grupo entrava, tu carregavas no botão de mandar fumo e vinhas só com a pá a fazer e a malta estava a correr. E depois comecei a fazer a porta, que era esse texto que tu disseste agora. E a porta basicamente era onde recebias os grupos, portanto, tu de 2 em 2 minutos recebias um sábado à noite, aquilo era muita gente, 2 em 2 minutos recebias para aí um grupo de 15 pessoas e dizias-lhes as instruções da casa, portanto, e o texto era: ora então sejam bem-vindos, dizerem às moscas, este espetáculo é muito pouco iluminado, não podem utilizar objetos luminosos, nunca se podem separar, e explicavas a regra daquilo e despachavas o grupo e venha ao próximo. Era assim um lado de teatro invisível muito fixe, porque as pessoas vinham bêbadas, não era um público obediente, não era um público bem comportado, tu tinhas de ter uma mão muito séria, muito, muito forte naquilo, senão aquilo, ou dava porrada, ou levavas porrada. Levaste alguma vez porrada lá? Uma estalada de um senhor bêbado. O gajo veio direto a mim, eu não vi aquilo acontecer, o gajo veio direto a mim, fez pum! Mas virou-me a cabeça. E percebi que expulsei logo. Nós tínhamos um segurança, mas o segurança não era assim pronto, era assim um gajo muito grande, um grande caudal, mas depois nunca desaparecia sempre quando era eu bem, e aí percebi que aquilo já estava a ficar demasiado aceso, e eu que se calhar, e voltei a descansar e fui fazer mais umas semanas lá para o zombie do cemitério, que era ser mais sossegado. Mas adorei, foi uma experiência maravilhosa. Foste lá parar porque eras aluno do conservatório?
Acho que sim, porque estava ali numa fase em que tinha desistido do conservatório, acho que eu andava no primeiro ano, depois desisti, não sabia bem o que andava a fazer assim da minha vida, e então um amigo meu perguntou-me se eu não queria fazer audições. Queres fazer audições para monstro? Pareceu-me óbvio que sim, e então fui lá parar e estive lá ainda 2 anos, dois verões. Foi bastante. E aquilo era mesmo muito rock and roll, era um ambiente muito doido, os feirantes são muito loucos, aquilo era um microcosmos muito específico. Foi muito louco, foi imenso. Até digo uma coisa, se aquilo ainda existisse hoje, eu não me importava de ir lá trabalhar assim uma noite de 15 em 15 dias. A sério? Lado insano, muito. Já era a portuguesa, ou seja, o nível de segurança que aquelas pessoas estavam ali dentro, não sei se era total. Havia as escadas muito altas, havia sítios onde se houvesse um incêndio, não sei muito bem para onde é que as pessoas iam fugir. Quando nós, à portuguesa, organizávamos e tentávamos fazer ali um serviço não só de assustar as pessoas, como também nos protegermos a nós, como também proteger as pessoas, e aquilo tinha tudo uma dinâmica muito excitante, e havia lá malta muito interessante, que não eram só atores, portanto, aquilo era muito eclético, tu tinhas também pessoas que construíram, portanto, empreiteiros, construtores que tinham construído a casa, também estavam a fazer monstros, aquilo era assim tudo muito, muitos colegas meus que hoje são atores, também por lá passaram, é muito louco. Lindo. Era assim um nonsense, não é? Sim, sim, sim. Os testes psicotécnicos deram para arquiteto e advogado. Como é que foste parar ao conservatório? Preparar ao conservatório, um bocadinho à revelia dos meus pais, portanto eu fui fazer, acho que no mesmo dia ou na mesma semana fui fazer esses testes todos, e realmente os testes, os psicotécnicos apontavam para arquiteto urbanista ou advogado, e eu na mesma semana fui fazer os testes também para o conservatório e acabei por entrar. Na realidade advogado e ator são profissões muito semelhantes no sentido em que tu defendes um ponto de vista, ou um advogado defende uma pessoa, seja ela criminosa ou não, e vai encontrar o prisma para nos convencer a nós de que aquela pessoa é inocente. E um ator faz algo semelhante, quer dizer, defende e promove a verdade do seu personagem até às últimas consequências, não o julgando. E também, arquiteto, há algo que de uma forma conceptual que eu acho que é também semelhante à profissão de ator. Há uma noção, há uma tentativa de transformar uma ideia num corpo, ou seja, em algo concreto. A minha irmã é arquiteta, eu sempre gostei muito de ver a minha irmã trabalhar. A minha irmã partia de um conceito, partia de uma ideia que era algo, pronto, não era mais do que uma ideia, não era representável, e tornava em cimento e ferro e trazia para a realidade. Portanto, acho que há traços muito semelhantes nessas três profissões. Tu chegaste a ser advogado numa série bem conhecida, Liberdade 21, fazias de Afonso Ferraz, não era? Foi o que gostei muito, foi na SP, e era um projeto da Sequeira, dirigido pelo Sérgio Graciano, entre outros, se não estou em erro, já está há muito tempo. Eu lembro de ser dirigido pela Patrícia e ser dirigido pelo Sérgio. E gostei muito, já foi há muitos anos, mas olha, foi quando eu conheci a minha amiga, a colega atriz Rita Lelo, com quem ainda hoje sou muito amigo, e à altura aquilo foi um projeto inovador e em que a realização tentava dar uma liberdade maior aos atores através de um trabalho de câmara mais documental, mais câmara ao ombro, que permitia-nos uma flexibilidade um pouco maior na nossa capacidade de representar, mas também de improvisar um pouco. Gostei imenso desse desafio. Sabes que eu fiz a licenciatura em Direito um bocadinho devido a essa série. A sério? A sério, porque eu gostava muito de ver a série e achava aquilo o máximo. Depois o curso foi uma seca descomunal, mas a série foi muito gira. Sabes E que acabei o curso. foi? Foi, acabei o curso. Engraçado. Mas foi um bocadinho através da série, como também o jornalismo surgiu através de uma série, anos antes, que era os jornalistas que dava na SIC. Isso é muito engraçado, porque a tua geração, tens quantos anos? Tens que 36, sou de 86. a tua geração já consome mais do que a minha um pouco mais de ficção nacional, que
eu tenho essas experiências através da ficção americana. Ou seja, eu vejo uma série que era de advogados, que era Lei e Ordem, que me faz querer ser advogado, e a minha sorte é que o meu pai diz-me: Olha, está bem, queres ser advogado? Então, mas vai lá ao Tribunal da Boa Hora, passar lá uma manhã a ver se é igual à série que eu andas a ver. E eu fui ver e não era. Mas não era ao ponto, por uma coisa que eu achei fascinantemente diferente e que me iria perturbar ou pelo menos diminuir a minha relação com a advocacia, era o facto de, por exemplo, não haver jurados. Não, enquanto na figura dos jurados dos tribunais americanos são, se não estou em erro, a maior parte das vezes, enquanto nós são em casos muito especiais, se não estou em erro. Só essa questão de teres uma só pessoa a quem falar e não um conjunto de pessoas a que possas, com quem possas influenciar ou trazer para o teu lado, já faz uma enorme diferença. E a própria disposição espacial da sala, onde o público, quer dizer, onde o público leva com as costas dos advogados, fez-me também rapidamente perceber que eu estava fascinado pela performance teatral ou de representação dos advogados e não pela advocacia em si. Foi muito importante ter essa experiência de ir lá ver o que é que aquilo era na realidade. Há pouco tu falavas das séries portuguesas e tu fizeste parte de séries que influenciaram, pelo menos, a minha geração bastante. Agora, até mais recentemente, Os Filhos do Rock, onde tu fazias do radialista Xavier, uma personagem incrível, e depois a série Sul, no Pastor Santoro. Para mim foi a melhor série, a par da Sara, do Bruno Nogueira, que foram feitas em Portugal, não é? E o Sul até tinha uma banda sonora com os Dead Combo, que é uma das melhores bandas portuguesas. São dois projetos que, engraçado, que não estão distantes no tempo. Acho que há um intervalo, acho que deve haver um hiato de 8, 9 anos entre um e o outro. Eu acho que Os Filhos do Rock foi um projeto muito avançado no seu tempo. Foi um projeto, portanto, realizado pelo Pedro Varela, escrito e realizado pelo Pedro Varela, e foi realmente um momento muito feliz das nossas vidas, eu acho, das nossas vidas de atores e de colegas e amigos. Foi um momento muito feliz onde se reuniram uma série de circunstâncias, onde o Varela escreveu uma série de episódios muito bem escritos, e depois onde fez uma coisa que eu acho que foi particularmente bem conseguida, a não fazendo sem spoilers, para quem eventualmente quer ainda ver, a forma como termina e cruza a ficção com a realidade. Achei isso particularmente interessante, uma homenagem ficcional a um período muito intenso da nossa música, da produção portuguesa, a nossa música. E depois, 10 anos depois, o Ivo Ferreira, outro realizador que eu gosto muito, o Ivo Ferreira realiza o Sul, que eu acho que é um projeto pelo qual eu tenho um carinho, um fascínio muito grande, porque acho que é muito bem escrito e acho que é muito bem realizado e tem é todo acho que foi das primeiras vezes. Eu não sou muito de ver as coisas que faço, ou pelo menos não na altura que vejo-as. É raro vê-las completas e quase nunca às vezes na altura. Anos depois vejo. Mas o Sul foi das séries que eu vi com menor espaço desde que a fiz até ver, porque fiquei muito surpreendido com a soma de todas as partes. Ou seja, o Sul para mim assim como a Sara, e estou completamente de acordo contigo, a Sara é das coisas mais bonitas e tocantes da ficção nacional que eu já alguma vez vi, porque consegue ir a tantas coisas tão diferentes numa só coisa. É muito tocante, um trabalho de atores incrível, um trabalho de escrita incrível, todos os setores a valorizar os outros setores. Eu fiquei maluco com a Sara, acho que ficámos todos, acho que houve realmente um salto qualitativo muito grande com o projeto Sara. Mas o Sul, também acontece isso, que é, todos os setores valorizam os outros setores, e estão todos a trabalhar para uma ideia comum, o que faz com que, e essa ideia é clara, e é clara pela visão de um realizador, e é clara pela visão da própria produção, que serve e tenta criar as condições todas essenciais para aquilo chegar a bom porto. E depois, quando eu vejo, eu estou envolvido, portanto falta uma objetividade, e são as tensões naturais dos atores, estás a ver a ti próprio, é esquisito, ou então és maravilhoso e também isso também é esquisito, sabe?
vai ser sempre esquisito. Portanto, mas ali não, eu de repente pus-me a ver cenas e houve alturas em que, não por mérito meu do meu trabalho, mas pelo mérito de todos os setores juntos, eu esquecia-me que estava ali. Eu estava a ver uma coisa como espectador e com um enorme prazer. E depois há uma poesia visual nessa série que eu acho. Eu, por exemplo, apaixonei-me pelos personagens do Afonso Pimentel e da Margarida Villanova. Eu nunca me tinha apaixonado, acho eu, por personagens ficcionais nacionais. Nunca. Eu juro-te que eu vi aqueles dois personagens e eu que só queria que eles fizessem as pazes e se casassem, eu só queria que ele atinasse e percebesse a mulher que tinha ao lado, eu só queria que ela tivesse paciência para aturar aquele homem criança, e depois isto tudo culminava em planos absolutamente mágicos do personagem do Afonso Pimentel a correr lá em cima nos telhados, a fazer um parkour como um gato, e que para mim me levava para um sítio de fogo. Isto são personagens chão, são personagens de gueto, são personagens de buraco, e olha eles à procura da luz, sabe? Acho que estava lá essas metáforas todas, muito tocante, muito, 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 muito bonito. Tu ganhaste um Globo de Ouro devido a um filme que foi o Call Girl, muito conhecido, com a Soraya Chaves, em que tu fazias de inspetor da Polícia Judiciária, e ficou célebre aquela frase: estás tão fodido, mas tão fodido. Se tu tivesses nascido nos Estados Unidos, tu em vez de um Globo de Ouro tinhas o quê? 2 ou 3 Oscars? Não sei, não faço ideia. Agradeço-te a pergunta, mas ao mesmo tempo é um mercado, como tu sabes, profundamente competitivo, onde, quer dizer, essa malta que está nessa zona são o 0,001% eu lembro quando estava na escola, eu estudei em Nova Iorque, no East Brunswick, e eu lembro que os professores eram muito taxativos a dizer-nos que, ouçam, se vocês vêm para aqui para ser famosos, vocês estão fodidos, né? Porque isso acontece a 0,001%. Se vocês estão para aqui para ficar ricos, preparem-se, porque a probabilidade disso acontecer é baixíssima, e tu realmente percebes que, e na América isso é muito mais claro, quer dizer, que tu tens vários lagos, ou vários lagos com vários tamanhos de peixes, e o lago maior, que é onde está a peixarada toda, onde eu me incluo, epá, pronto, eu diria que é um lago mais difícil do que o nosso lago cá de Portugal, porque é um mercado mais pequeno também. Porque a malta luta muito e tens muita gente de todo o mundo com muitas características incríveis a tentar se ingrar. Portanto, provavelmente ganharia sorte, como é que era aqueles prémios ao contrário, o melhor ator, o melhor ator desse ano. Mas hoje em dia, com o streaming, com as plataformas de streaming, já há muitas séries de outros países que ganham muita dimensão, não é? Até mesmo em Portugal. A Glória, por exemplo, também aqui a lembrar, não é? Começa também a haver mercado para as séries europeias ou sul-europeias, não é? Muitas espanholas, algumas portuguesas, já começam a reconhecer o valor dos atores portugueses e das equipes técnicas portuguesas, não é? O valor está cá e sempre esteve. O que talvez ainda nos falta é mais rodagem, mais projetos, mais rodagem, para desenvolvermos a todos os níveis, desde a nossa própria produção, mais coisas a acontecer, coisas diferentes a acontecer, e isso tu sentes que tu estás a ver, que está a acontecer. Portanto, tens uma série de atores portugueses a fazer participações, e não só, mais do que participações, em vários projetos em variedíssimas partes do mundo. Nós somos também uma espécie de, ainda acredito que somos um manancial de talento ainda por descobrir. Há muita gente com muito talento, e só voltando atrás à questão das séries portuguesas ou das séries europeias. A minha geração, eu lembro de ser miúdo e ver na RTP2, pá, séries italianas, séries francesas, séries espanholas. Eu cresci a ouvir todos esses sons. A pronúncia espanhola, tinhas o El Verano Azul, que era uma série linda de sábado à tarde, assim, uma coisa de distância de verão, com miúdos, uma coisa, tipo os cinco em Espanha, sei lá. Tinhas o Polvo, uma série italiana sobre a máfia,
que dava à noite, que os meus pais não me deixavam ver, uma coisa dramática e violenta. Ainda hoje, se fores ao YouTube e fores o povo, aquilo tem carga, aquilo tem, e séries francesas, e isto depois houve uma grande, realmente uma hegemonia americana que secou todo o mercado, muito também porque eles controlavam a distribuição dos próprios filmes dos países todos, e isso fez com que a malta não teve por onde escoar. Agora é curioso como a hegemonia mantém-se, só que o mercado é tão grande que os mesmos que controlaram durante tanto tempo agora estão a vir cá a dizer, olha lá, e o que é que vocês querem fazer? Porque a questão da produção local é o que está neste momento a interessar os mercados, quer dizer, já estamos um bocado cansados da história do detetive americano que bebe uns copos e está divorciado, e queremos saber como é que é, o que é, não digo o equivalente, mas qual é que é a nossa história, qual é que é a nossa realidade, quem é que é o nosso herói, quem é que é o nosso rebelde, quem é que é... E os mercados, pronto, já não fazem esta generalização total para todos, obviamente que fazem é mesmo, os avatares, os Top Gun, etc. Mas depois permite-nos, é que agora que eu acho que o grande salto ainda se irá dar, e está a dar, está a dar, até nós eventualmente, e há de ser para breve, espero, façamos um produto, já houve tiros nesse sentido, tão forte internamente, um filme, uma série, que naturalmente saia lá para fora, porque é bom, ponto, é bom, ponto. Há pouco falavas que foste para estudar para Nova Iorque com uma bolsa da Gulbenkian até. Como foi essa experiência nessa cidade maravilhosa que é Nova Iorque? Tu viveste no bairro Queens, o bairro dos latinos, não é? Olha, sim, vivi em muitos sítios, os sítios onde vivi foi em Queens, era assim, o sítio mais barato e assim mais cool, que equilíbrio entre o barato e o cool, e não muito longe, era 45 minutos de metro. Portanto, gostava agora acho que agora já não vou lá desde a pandemia, portanto, Queens está incomportável neste momento, agora é um bairro super trendy, super expensive, portanto já não dá para, já tenho capacidade para lá morar. Mas sim, estudei lá, fui para lá em 2001, cheguei lá 2 meses antes do 11 de setembro, quando aquilo tudo aconteceu. Eu tive uma bolsa realmente da Gulbenkian, a minha família também me apoiou para ir lá estudar fora, e foi muito marcante na minha vida. Realmente eu tenho muita sorte com os pais que tenho, que sempre me tentaram transmitir a ideia de ir ver mundo, que a importância de ir ver mundo, porque um, na pior das hipóteses, ir ver mundo vai-te permitir saborear melhor o sítio onde estás hoje, porque tens perspectiva e consegues dizer, bom, eu achava que isto era uma porcaria, mas se calhar agora tenho de ir lá ao fundo, já percebi que isto não é assim tão mau, ou até é maravilhoso, ou o que for. Mas dá-te perspectiva, realmente, e também te dá saudade de não te saturar dos sítios onde já conheces, às vezes, demasiado bem. Mas, e na melhor das hipóteses, na melhor das hipóteses, conheces e vês e ouves pessoas de todo lado, e isso é fascinante. Isso para mim foi fascinante ver atores e atrizes a representar brasileiros, italianos, alemães, indonésios, portugueses, espanhóis. Era incrível, e como a cultura influencia a tua representação, e como somos todos tão diferentes, mas depois ao mesmo tempo, ser ou não ser, eis a questão, aplica-se a todos. No sentido em que todos amamos, todos odiamos, depois temos as nossas combinações idiosincráticas culturais, mas na essência fazemos por todos parte da mesma espécie. E Nova Iorque tem isso que é maravilhoso, né? É uma cidade tensa, é uma cidade por vezes dura, é uma cidade às vezes excessivamente frontal, talvez para a minha sensibilidade portuguesa, de alguma doçura, mas fez-me muito bem, obrigou-me também a ser mais rápido, a ser mais assertivo, a declarar melhor às vezes até os meus limites, porque é uma cidade que tu tens que determinar os teus limites muito taxativamente, porque senão és rapidamente engolido por toda a gente, as pessoas começam a perder a paciência e a tirar-te do caminho, porque é uma cidade boa para cresceres, mas há uma música muito gira que diz, digo sempre esta coisa, uma música muito gira que diz, passa um ano em Nova Iorque, mas vai-te embora, antes que fiques duro demais, e passa um ano em LA, mas depois vai-te embora antes que fiques mole demais.
cidades interessantes. É o LA equilíbrio. e LA também é um sítio muito bonito e muito interessante. Acho menos interessante que Nova Iorque, sinceramente. Mas eu gosto muito da vibe de LA, faz-me lembrar Portugal, as praias, até a luz é semelhante. E tem uma coisa que eu acho que também é de Nova Iorque, que são os personagens. Eu vi quem disse isto foi o Ryan Gosling numa entrevista, e eu achei isto interessante, que são, ele disse sobre a lei, mas eu acho que também se aplica a Nova Iorque, que é personagens quixotescos, ou seja, Nova Iorque, a lei e se calhar esta América mais liberal é caracterizada por estas pessoas, como eu, como tantos outros, que vão para lá com um sonho maluco altamente improvável e que contra moinhos invisíveis e combatem o impossível e ali estão, de alguma forma, a enlouquecer, como o Quixote, por causa deste sonho, por causa de uma determinada maneira que ambicionam viver. E isso é muito interessante, também é muito triste, mas também é muito interessante e tocante olhares à tua volta e tu sentias muito isso, ou eu sentia muito isso. Às vezes, então em LA, alugava um carro e lá ia eu para as minhas audições e via mais 228 pessoas em carros com as suas fotografias debaixo do braço, mais altos, mais fortes, mais giros, mais inteligentes do que eu, para o mesmo personagem, e tu dizes, foda-se, que incrível, que incrível. Um, a possibilidade de ter ido lá fora e de tentar ir lá fora é uma coisa muito fixe. Qual é o teu sítio favorito em Nova Iorque? Uau! Olha que isso é uma pergunta muito gira. Olha, isso é muito gira essa pergunta. Sabes que eu em Nova Iorque, eu gosto muito de Manhattan, da ilha de Manhattan, gosto muito de Brooklyn. Eu em Manhattan, eu sou bastante bicho do mato, pegava nas minhas patins em linha no verão e ia fazer circuitos non-stop, batia aquela ilha toda a pé, a correr patins em linha, de horas a fio, dias a fio a correr e patinar. Há sempre um sítio que eu acho lindo de morrer, que é Promenade, em Brooklyn, que é um sítio onde vês é um sítio, é tipo a nossa marginal de Cascais, onde vês a ilha toda do outro lado. É um sítio onde a malta vai no 4 de July, depois o fogo de artifício, também a Promenade, esquece, Promenade. Gosto muito desse sítio em Brooklyn. Depois também tens aqueles sítios icónicos, que é perto da Promenade, é onde está o carrossel que tu vês no filme do Woody Allen, de Manhattan. Adoro esse sítio também. Mas depois também gosto muito, por exemplo, gosto imenso de downtown, 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 onde tu apanhas o barco para Staten Island, que é assim um sítio que não é bonito, mas faz lembrar um bocadinho o Inception, nas cenas em que eles estão dentro dos sonhos a construir e a reconstruir a cidade. Tu tens, há uma cena no Inception em que está uma casa onde ele esconde a coisinha que gira para plantar a ideia na mulher que eles têm que sair dali, que aquele sítio não é real. E há uma casa que está rodeada de prédios gigantescos. E aí, ao pé do barco para Staten Island, tens uma casa muito semelhante, que é uma casa que tem um século, e é rodeada já de buildings recentes, e aquilo não bate certo. E eu adoro essa sensação arquitetónica de não bater certo. Parece que estás num sonho, parece que aquilo é tipo o Twilight Zone de qualquer coisa. Estávamos a falar de viagens. Como é que foi a tua viagem com o teu irmão e com o teu pai à Nova Zelândia? Foi absolutamente incrível. Foi uma viagem que meu pai tem espírito de navegador e de aventureiro, e ele queria ir à Nova Zelândia. Meu pai tem 70 e upa-upas. Yeah. E queria ir à Nova Zelândia de bicicleta e queria ir com um amigo, mas depois o amigo à última hora, quer dizer, um mês antes, infelizmente não pôde ir. Então o meu pai estava preparado para ir sozinho. O meu irmão disse: nem penses nisso, eu vou contigo. E eu achava que não conseguia ir, mas depois lá torci 30 por uma linha e encontrei pessoas, muito generosas, do ponto de vista profissional, que me facilitaram os meus compromissos que eu tinha, alguns, e que me facilitaram formas de gravas aqui em janeiro, gravas aqui em fevereiro e vais conseguir ir. E não só isso, como se entusiasmaram com a própria minha viagem, que foi muito bonita e generosa da parte deles, dizendo: se é uma viagem para a vida, tens que ir e a gente vai te ajudar a isso. E ajudaram. E fiquei desagradecido.
E depois, pá, foi incrível, eram 1700 quilómetros, foi 1700 quilómetros durante um mês, bicicleta, autossuficientes, portanto tínhamos que levar tudo, e tudo, eu nunca tinha feito isso, ou seja, eu levava de peso para além da bicicleta, tinha dois alforjes laterais, um meio e um à frente, em que eu levava 11 quilos, e 11 quilos era tudo que eu ia usar durante um mês. É muito louco isso, teu. Portanto, tu tens que decidir se levas um par de ténis ou dois pares de ténis, tens que decidir quantas cuecas é que levas, pá, e são tudo decisões que é muito louco, porque elas todas somadas tens 30 quilos. Não é como ires num avião e pensar se levas quatro camisolas e lá estás aí 28 quilos e só usas uma coisa, estás a ver? Não, não dá, porque depois morres de cansaço e começas a deitar coisas fora. Portanto, esse processo de seleção do que é que íamos levar foi incrível. Eu, por exemplo, eu levei uns ténis que ainda tenho, há uns ténis que davam para correr, que davam para andar de bicicleta, com umas grandes solas, e depois levei umas sandálias, que era para quando quisesse descalçar, pá, punha umas sandálias para descansar os pés, mas não levei sapatos, não levei ténis bons para ir ao restaurante. Eu dava sempre ali com ar pelintra. Pronto, depois o meu irmão queria levar o iPad e o computador, mas depois lá se organizou e não levou nada disso. Mas era muito giro essas decisões. Depois tínhamos que levar comida, os gelos todos tinhas que levar os gelos que ias comer durante a viagem. Bom, o mais difícil, portanto, foi comer, porque aquilo cansa muito. E depois também foi muito louco. Realmente nós revelamos-nos todos mais no estrangeiro, ou seja, fora das nossas safe zones, não é? É da zona de conforto, não é? Correto, né? E aí é que tu, pronto, tivemos discussões de morte, e tu isto, e tu aquilo, e porque tu, e não sei o quê, e é muito louco isso tudo, porque é tudo muito, nós somos os três um bocado intensos, mas tão longe de casa mais intensos ficamos, três testosterónicos ali todos a morrer uns com os outros, Porque a tua irmã e a tua mãe não foram. não, porque a minha irmã tinha acabado de ter a minha sobrinha, portanto, a minha sobrinha estava com um ano nessa altura, e a mulher do meu pai, portanto, a mulher do segundo casamento do meu pai, nem pintada queria ir, queria era que a gente fosse para ela ficar sossegada. Não, ela sempre na retaguarda, sempre a ir nos seguindo online, não sei o quê. Pá, eu recomendo vivamente, é assim uma viagem muito especial. Aquilo, ao mesmo tempo, é muito curioso tu lá ires, porque é mais um sítio com extensões coloniais, portanto, tens muita tensão entre os Maori e entre depois todos os anglo-saxónicos que lá vivem, portanto, toda a cultura inglesa do pub não se mistura depois com a cultura dos Maoris. Tu vês que os Maoris que lá estão são muito afetados por alcoolismo, droga, às vezes vê-los passar com as suas enormes tatuagens, e eles são realmente muito parecidos com o povo polinésio, com corpos muito grandes, com muito cilíndricos e depois altamente tatuados, muito altos. É mesmo a sensação de tu veres um povo em que há qualquer coisa, e eu acho que isso está a mudar agora, mas ao mesmo tempo é quase como a primeira vez que vi um local Maori, eu pensei, fez-me lembrar um mamute, uma espécie de raça em extinção, já uma coisa anacrónica, que já não pertence a este mundo, mas depois, por outro lado, e tu vês agora, e está a haver um advento da cultura maori, onde depois está-se a levantar uma série de outras questões, que é a apropriação cultural, etc. Mas é uma viagem que vale muito a pena, e depois nós, muito inspirados ou muito influenciados pelo Senhor dos Anéis, e vais ver aquilo tudo, aquele verde todo que tu vês é relva, é escalraço, que é a relva que tu vês aí nos jardins mais manhosos, que é aquela. Porquê? Porque os ingleses, quando foram para lá, fuderam aquela merda toda, arraparam as árvores todas para aquilo, para fazer caixas que eles utilizavam como embalagens para o correio da época, e substituíram tudo por escalracho para fazer pastorícia. Portanto, tu tens relva até ao pico das montanhas mais altas, e tens, sobreviveu 2 ou 3, não te quero enganar, mas 2, 3, 4% da floresta original neozelandesa, e digo-te, eu vi as duas árvores mais antigas da Nova Zelândia, portanto, uma tinha 1000 anos, outra tinha 1500 anos. Foi das coisas mais comoventes que eu estou a falar, e que alguma vez vi assim na vida do ponto de vista da natureza. Um, Porque estás a ver o Avatar, Sim, estás a ver aquela árvore, sim, é aquilo. Ou é seja, aquilo.
aquilo no sentido em que a escala é monstruosa. Eu estou num quarto que deve ter menos de 3 metros de largo, a árvore devia ter 5. Portanto, e a altura, tu tinhas árvores presas na árvore. Tu tens, Ei. é um ecossistema por si. E depois, o que é mais tocante e assustador, é que estão em risco de vida, porque há um bicho, uma espécie de escaravelho, vindo da Ásia, que entrou no ecossistema e que está o mais longe está a 30 metros de uma das árvores. Tu já nem podes andar lá literalmente no chão, tens passadiços e quando entras naquela zona tens que lavar os teus sapatos para ter a certeza que não levas nada contigo. Mas a probabilidade de eles virem a fechar aquela floresta nos próximos 2, 3 anos e tu já não poderes ir lá literalmente e fisicamente ir lá vê-la é muito grande. E quando lá estive, estavam a acontecer os fogos na Austrália. No dia em que eu estava a ver estas florestas magníficas, estava, foi quando chegou o fumo da Austrália à Nova Zelândia. O céu era uma cor de fumo, merda, uma coisa horrível e triste. Foi muito brutal essa viagem. Foi assim uma experiência de. E foi exato. E quando voltámos, foi quando começou a pandemia. Nós ainda fizemos um último passeio a pé. Durante uma semana em que aí já não tínhamos nem bicicletas, nem rede de telemóvel, que nos custou um bocadinho, e a última notícia que eu vejo antes de irmos para esse passeio sem rede foi que está, como é que é, antes da pandemia, já nem me lembro, antes da pandemia é a. Ai, que estupidez! Pandemia é o que a gente viveu. E quando é localizado é, bom, já me vou lembrar. E então, a dizer, um vírus aí a circular, nananana, e quando voltamos já está tudo com máscaras, eu já faço a viagem de volta com máscaras, e 15 ou 20 dias depois fomos todos para Para o confinamento. exatamente. Aproveitaste bem antes Não, do eu digo, confinamento. foi aquele confinamento, eu fui tipo, olha, até vai saber, vai passar uma semana em casa, Para descansar um bocadinho. para descansar um bocadinho. Estavas a falar em experiências brutais. Nunca quiseste ser pai? Olha, confesso que não. Eu nunca tive esse instinto assim aprimorado em mim. E sei que esse instinto existe porque tenho amigos meus que têm esse instinto e que cedo na vida dizem eu é uma coisa que eu hei de ser e quero ser. Eu nunca tive isso. Adoro crianças e adoro estar com crianças, mas se calhar arrejo-me um bocado pela música do GNR. Adoro as crianças dos outros, sabes? Realmente, pois não sei, olha, mas não, nunca tive esse feeling. Tens sobrinhos, também é bom, não é? É absolutamente maravilhoso. Yeah. O que é que te fascina numa mulher? Eu acho que é transversal ao que me fascina na humanidade em geral. Eu gosto muito de pessoas bondosas. Há assim uma coisa que eu tenho vindo a aprender na vida que realmente tenho um especial apreço por pessoas generosas e bondosas, porque acho que a generosidade e a bondade são vibrações que emanam de ti para fora e que voltam sempre e que fazem todos os momentos ficarem mais interessantes. Tudo isso aplica-se à humanidade em geral e às mulheres também, com certeza. A beleza, com certeza também. Mas sabes que a beleza é algo que é muito subjetiva, não é? Para mim, a beleza passa mais por vitalidade do que por uma determinada estética. O humor, claro que sim, claro que sim. Saber beijar não, gostar de beijar é algo que eu acho que me interessa sempre uma mulher. Então, quando eu estou a assumir que a tua pergunta tem um cariz romântico, não é? Isso mesmo. É tipo, Eu vou pegar nesse beijo para te fazer uma pergunta. O que é que te deu na cabeça quando foste apalpada há uns anos atrás no Algarve para dar um beijo num gajo? Acho que isso é muito engraçado, Diogo, porque isso aí consigo articular bem exatamente porque eu detesto violência em geral. És um gajo E pacífico. sou pacífico porque tenho violência em mim. Ou seja, porque conheço os níveis de violência que posso atingir e o mal que isso pode fazer à minha volta e a mim. Portanto, a escolha do pacifismo é exatamente por saber qual é o impacto da violência e por conhecê-la.
e não por ser ignorante dela. E não gosto de faltas de respeito, e não gosto de abusos, e não sei o que, não sei o que mais. Ando sempre a tentar, não, e, quer dizer, confronto-me algumas vezes ao longo da vida com estas questões de como é que nós definimos o que é respeito, como é que determinamos quais é que são os limites e ao mesmo tempo como é que o fazemos de uma forma assertiva, mas sem ser violenta. Como é que podemos ser doces e não ser abusados? Como é que podemos ser assertivos e não ser agressivos? Pronto. E então, dentro deste espírito, acho que já fui com certeza mais espalha-brasas e agora com a idade um pouco mais sereno. E dentro deste espírito, pá, uma vez estava a correr no verão, eu gosto de correr sozinho, estava ali num sítio, uma estrada partilhada de bicicletas e corredores, e veio realmente um gajo, umas bicicletas por trás, e apalpa-me um rabo, mas assim, um apalpão daqueles com vácuo, em que e eu viro-me e, para grande surpresa minha, vejo um gajo. E não me estava a perceber o que é que aquilo significava. Bom, aquilo irritou-me profundamente. Toda a minha testosterona veio ao de cima, já estou pronto para a porrada e começa a andar cá, anda cá. E o gajo, o mesmo corta-classe, faz-me só assim na bicicleta, olha assim para trás e faz-me um manguito. Filho da puta, e começa a acelerar para correr. E ele acelera com a bicicleta e vai-se embora. E eu pensei, este gajo vai gozar-me comigo, vai gozar comigo o tempo todo em que eu estiver disposto a engage e querer me vingar. Então faço ali uma coisa de, pá, vou esquecer isto, vou tentar engolir o sapo, mas não sei se sentes isto ao longo do teu crescimento. Não lembras de quando éramos miúdos, pá, e éramos, sei lá, levávamos como bullying na escola, ou as coisas não nos corriam bem, depois a gente, ou eu na almofada fazia assim uma espécie de reconstrução da memória em que eu era o vencedor. Se fosse uma luta e eu tivesse perdido na escola, ali na minha imaginação era eu que ganhava. Pronto, então estas fantasias que são muito masculinas, eu acho, de ganhar e de se ficar por cima, começa-me a invadir a cabeça. Make a long story short. Eu basicamente vejo que o gajo que os gajos vão sair por um caminho perto do meu hotel e eu que já estava todo e que se foda, já sei o que é que eu vou fazer. Vou desatar a correr, vou atrás dos gajos, vou apanhar o meu carro, vou meter no carro e nos vou apanhar lá embaixo na Estrada Nacional. E sempre a tentar pensar o que é que eu vou fazer quando lá chegar, o que é que eu lhe vou dizer, como é que eu lhe vou explicar que isto não se faz. Eu lembrei-me logo da minha irmã, eu imaginei que aquele gajo era o tipo de gajo que está a minha irmã a correr sozinha, eu levo o palpão deste gajo, estás a ver? Porque sim. E eu aí já não pago grupos, pronto. E então, furioso, vou a correr, pá, chego ao carro, meto no carro, lembro-me de olhar para o retrovisor e estar esgazeado e haver ali um momento de pensar, e o que é que tu vais fazer, meu? Tu metes-te no carro, tu atropelas os gajos, pode ser fatal. Foda, vai! E arranco, vou atrás deles, vejo-os realmente lá na Estrada Nacional, vou por trás do gajo, dou-lhe um apalpão, ele vira-se e eu, em vez de lhe dar uma cabeçada, que seria o mais natural, dou-lhe um beijo, mas dou-lhe um beijo com língua, Diogo, e eu dou por mim com a língua ali dentro. Isto vai acabar mal, o gajo morde-me e eu estou fodido. Tirar a língua e dizer, então tu apalpas-me e nem me beijas, filho da puta. E vi às costas e vi o que é que eu consegui com isto tudo? Eu com isto tudo consegui, para já, surpreender-nos a nós todos, a mim inclusive, com uma resposta não violenta, mas invasiva, e se calhar particularmente invasiva para um tipo de masculinidade que me parece tóxica, vinda de uma pessoa que me parece um bocadinho fuinha, ali um bocadinho se eles viessem a pé, me desse um pão a pau, estava tudo certo, estávamos os dois a pé, eu podia apanhá-lo, agora havia ali uma diferença de poder, eu não gosto quando o poder está desequilibrado, e à minha maneira, aquilo foi de uma forma não violenta, mas física, a transmitir uma ideia de não, não, por aí não. E com todos os códigos complexos de masculinidades, de homossexualidades, do que é que significa ser homem, como é que tudo isto joga na cabeça daquela pessoa que não sabe o que é que está a acontecer, mas que garanto que nunca mais vai esquecer, e espero eu que pense duas vezes antes de andar para aí a palpar, seja quem for, pronto. É das histórias mais incríveis que eu tenho na vida, no sentido de ter realmente encontrado uma coisa tão inusitada, tão fora, mas que a malta, quando ouve esta história, fica muito uau! Porque a violência até é sempre acessível. A saída inteligente é mais rara, e esta correu bem, podíamos E ter neste corrido. caso foi uma saída muito inteligente e humorística.
Exatamente, mas podia ter corrido muito mal, podia hoje podia estar a falar sem língua e dar uma deitada. O Jorge Silva Melo, dos Atores Unidos com quem tu trabalhaste, dizia que tu eras um ator solitário, independente. Com o tempo, Ivo, gostas mais de menos pessoas ou menos de mais pessoas? Olha, eu sou, por natureza, sou bicho do mato, faço, sim, tenho em mim, tenho em mim, não queria dizer, que também tenho solidão em mim, mas também tenho a vontade de estar sozinho sem ser em solidão, é simplesmente em paz comigo. E a representar, eu gosto muito de encontrar pessoas em palco, em cena, gosto muito de partilhar a verdade imaginada com outras pessoas e alimentar-me da construção dessa realidade que o outro também está a fazer, porque é um confronto incrível quando tu te aproximas de alguém a representar uma cena em que eu digo que sou uma caneta e tu dizes que és um agrafador e estamos os dois a olhar um para o outro e dizer, caralho, mas tu não pareces um agrafador, que grande mentira. É, e partirmos deste sítio de mentira para um sítio em que acreditamos, em que construímos uma realidade que nos começa a estimular um ao outro e passamos a acreditar nesta realidade e a partir daí vamos juntos. Eu gosto muito disto. Mas também gosto muito de representar sozinho. E pronto, eu tive a oportunidade de fazer um monólogo que está, vamos voltar agora para a terceira, Fala-me da terceira temporada que vai começar agora do teu monólogo, que se chama Todas as Coisas Maravilhosas. texto do Duncan Macmillan, que é um texto que eu comecei a fazer em 2020, se não estou em erro, e que fala basicamente, é um monólogo, em que fala basicamente, é a história do miúdo que escreve uma lista de coisas maravilhosas para tentar convencer a mãe de que existem razões para viver logo a seguir à sua primeira tentativa de suicídio da mãe. Portanto, é um texto que aborda temas difíceis como a depressão, suicídio, mas também a nossa capacidade de olharmos à volta e de descobrirmos essas coisas maravilhosas, de treinarmos essa capacidade, de olharmos e pensar o que é maravilhoso, esta possibilidade técnica de tu há 3 dias atrás, por causa não é verdade, há semanas atrás teres-me enviado uma mensagem, não me conhecendo de lado nenhum, através de uma coisa que inventámos e que nos serve para tanta coisa, como também para isto, para de repente estarmos aqui juntos, sem nos conhecermos, a não sei quantos quilómetros de distância, a partilhar este momento. Portanto, esta capacidade que temos de encontrar as coisas maravilhosas e reconhecer que são as mais simples, normalmente, que são as mais importantes, as mais maravilhosas. Portanto, é um monólogo que tem sido incrível, uma viagem incrível e que vamos repor agora através da Time Out, no mercado Time Out. Vamos estar lá de 3 de janeiro a 29 de janeiro, depois ainda vamos a Coimbra, que está a esgotar a uma velocidade incrível, porque também só a perceberes, aquilo não leva uma plateia convencional, ou seja, não é um espetáculo para 500 pessoas, é um espetáculo que no máximo leva 200 pessoas. Portanto, daí também executar com alguma. Mas tem um lado muito intimista que me interessa muito no teatro, que é eu cada vez mais gosto menos, em relação às pessoas gostar menos ou mais das pessoas, cada vez gosto menos de grandes. Eu gosto cada vez mais, gosto mais de menos pessoas, mas teres a possibilidade de realmente partilhares esse momento de uma forma mais íntima do que às vezes, mas também tive o contrário, também gosto exatamente do oposto de um streamer. Eu adoraria ter essa experiência, estar num estádio cheio com 20 mil pessoas à tua frente, e isso também deve ser outra experiência absolutamente incrível. Mas pronto, mas este monólogo, se tiveres a oportunidade de ver, é um Vou. Mal esteja assim agora, vou ao Estúdio Time Out em é, Lisboa. até Mata Lisboa e está à venda na Ticketline e nos lugares habituais, pá, e comprem depressa porque Antes aquilo. que esgote. Yeah. Ah. Quem é a pessoa que te conhece melhor depois de ti próprio? Isso é uma ótima pergunta. Um, Sabes que, se calhar, agora em tom de desabafo, tardiamente, o meu processo de autoconhecimento ainda está, não digo em fase embrionária, porque já tenho quase 50 anos, mas
ah, é- sinto que ainda há muito, que eu ainda tenho muito para descobrir sobre mim próprio. Não sei. Sinto que não é que eu tenho, que isso temos todos. É que eu preciso ainda de descobrir muito sobre mim próprio, se calhar, para poder permitir a ti ou outras pessoas que me conheçam melhor. Esta, esta questão de daquilo que nós somos, daquilo que nós mostramos ser, daquilo que nós queremos ser, estas três vertentes criam esta persona que nós todos construímos. A nossa verdade está, alguns, no meio destas três coisas. E mesmo isso varia muito. Portanto, não sei responder exatamente, porque talvez não permita aos outros que me conheçam assim tão bem. Posso estar enganado. Mas há com certeza um ou dois amigos que me conhecem bastante bem. Quando teria sido mais fácil desistir de quem tu és? Um, um, sabes que este monólogo trabalha muito sobre isso, faz muito essa pergunta, não é? Eh, eh, e esse desistir pode ser muita coisa, pode ser um desistir físico, no sentido de abandonar esta realidade, como é o caso do personagem desta mãe neste monólogo, como pode ser um desistir daquilo dos teus valores, daquilo em que tu acreditas, que eu diria que se calhar é a versão mais comum àquela frase muito gira que é a maior parte das pessoas morrem aos 27 anos, só são enterrados 50 anos depois. Que é realmente interessante. Mas também há algo no desistir que eu acho que é muito interessante. Eu não falo de desistir no sentido literal. Falo uma espécie de. Não é desistir, é deixar de querer. Que Tu já deixaste de querer uma carreira internacional, por exemplo, ou não? Ainda continuas a lutar por ela? não. Mas sabes que esse é dos maiores paradoxos da vida do ator, que é, por um lado, nós queremos, escrafunchamos, e queremos. E por outro lado, também há uma coisa qualquer que tens que abandonar, porque esse querer é tão tenso, esse querer provoca tanta tensão, tanto peso nas coisas que tu acho que perdes, acabas por perder a viagem em si, sempre focado no caraças do objetivo que nunca chega. E esse objetivo nunca há. Quer dizer, eu imagino que chegando, tu indo subindo a escada do sucesso, cada degrau a que tu chegas, fazes uau, e no dia seguinte estás, ok, qual é o próximo? Eu vejo muito poucas pessoas nessas subidas contentes, sabes? Mas tu ficavas feliz quando atuavas para poucas pessoas nas salas onde estavas. Tinhas Claro, prazer claro que em sim, representar. completamente, e é isso que eu tento realmente focar violentamente neste minuto em minuto, nesta pá, houve o teu interesse em falares comigo é um interesse que eu tenho que reconhecer como uma dádiva, no sentido em que, em vez de querer, em vez de querer o quê? Em vez de estar a querer outra coisa que não tenho, eu tenho que agarrar mais coisas que tenho. Ou seja, tenho que apreciar as coisas. Portanto, quando eu vejo a tua mensagem dele, eu fico muito feliz pelo teu interesse e tento corresponder a esse interesse em vez de podia fazer outro caminho, que era de Ah, estou muito ocupado, não vai dar. Pronto. Ou não responder sequer. sei lá o que é, não sei, não interessa, siga. E depois andar a arrastar pelos cantos e pensar fogo, então, mas ninguém quer saber de mim, ou ninguém, não há ninguém que me faça uma entrevistazinha, qualquer coisa assim, não sei. Mas eu acho que voltamos sempre ao mesmo sítio, que é se a malta conseguir agarrar, focar-se nas coisas que tem, em vez de estar a ficar ansioso com as outras que não tem, seria meio caminho andado para sermos todos um bocadinho mais felizes e menos chatos uns com os outros. Na pesquisa que eu fiz para a tua entrevista, disseste uma frase giríssima que é: o sonho tem de ser grande, mas a expectativa tem de ser pequena.
Foi das frases que eu mais gostei de ouvir. Então, esteve naquele sítio, repara, a expectativa é uma coisa, a expectativa é ansiedade, a expectativa é projeção, a expectativa não estás no momento, tu esperas que alguma coisa aconteça, tu tens medo que alguma coisa aconteça, ou desejas que alguma coisa aconteça, portanto não estás aqui neste momento. Eu foi o equilíbrio que eu vou encontrando, e são os meus momentos mais livres, são os momentos em que eu realmente sonho tudo o que quero sonhar e eu sonho grande, 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 sonho grande. Não é, não é sonho, não é sonho viável, não é sonho, isto mais mês, menos mês vai dar. Não, 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 não. É aqueles sonhos que tu dizes que as pessoas te dizem, não te metas nisso, és maluco, meu. Nunca, mas quem? Onde é que tu vais alguma vez? Não, é desses, são desses, esses são os, Junto-te ao clube. exatamente. São esses os sonhos que interessam. Ah, Depois, eu acho que aí temos que baixar as expectativas para não estarmos a sofrer com esse hiato, não é? Daquilo que tu queres e daquilo que sonhas. E depois, o Denzel Washington tem uma grande frase que eu não vou saber repetir agora, mas que ele diz que realmente que os sonhos depois têm que ser sempre acompanhados por trabalho, trabalho. E a expectativa não é nada, a expectativa é apenas um desejo. O trabalho é outra coisa. O trabalho é trabalho, mas o trabalho é o tal dia a dia, é o tal entrevista a entrevista, que depois te vai colocar num sítio e provavelmente vai te colocar num sítio que tu hoje não antevês, se calhar nem sonhaste nem desejaste completamente, mas quando lá chegares vais encontrar um sentido que maior do que aquele que imaginaste no início. Para terminar, Ivo, qual é o sentido da tua vida? Olha, I'm going to refer aos Monty Python. Monty Python, do Meaning of Life, tem qual é que é o sentido da vida? E depois de viverem o filme inteiro a tentar descobri-lo, ela saca do envelope e diz: Ok, então o sentido da vida é bebe água, corre, faz um exercício, fala com os teus amigos, come bem, não estragues muito o cabelo. Pronto, mais ou menos é isso. Eu acho que cada momento que a gente tem aqui é altamente improvável e é profundamente maravilhoso. Se ao longo da minha vida eu conseguir ir espalhando um pouco de raios luminosos, aspas, aspas, para aqueles que estão à minha volta e deixar as coisas à minha volta um bocadinho melhores do que quando cheguei, ou pelo menos naqueles que me estão perto. Eu acho que está a ganho o dia cósmico. Está a ganho o dia cósmico. Não tenho nenhuma visão assim de quero isto. Muito obrigado, Ivo Canelas, por esta entrevista. Obrigado, muito fixe, obrigado. Eu sou o Diogo Marcelino e este foi o Vidas com História. Ouça todos os programas, sempre que quiseres, em vidascomhistoria.pt.